Estamos mais uma vez aqui para mais uma lição. Nós vamos estudar a lição 9, que tem como tema Esté 5 e 6, o primeiro banquete de Esté. O texto áureo vai dizer o seguinte: quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. A referência Esté, capítulo 5, versículo 2. A verdade prática vai dizer o seguinte: enquanto esperamos, Deus não trabalha apenas em nosso coração, mas igualmente no de outros, renovando as forças a todo momento. Então aqui nós vamos fazer esse estudo e mais uma vez em mais um trecho de Esté, agora Esté 5 e 6, que é os capítulos que nós vamos estudar. Nós vamos ver novamente a providência divina agindo em favor do seu povo, usando esses dois judeus exilados como instrumento do próprio Deus para salvar o seu povo do extermínio completo. E nós vamos ver Deus agindo através até da insônia do rei, da insônia que o rei vai sentir. Nós vamos ver que essa insônia já é um agir de Deus, porque através desta insônia que o rei Assuero tem, após o primeiro banquete da rainha Esté, Deus já está agindo em favor de Mordecai, porque através daquela insônia, Deus vai salvar a vida de Mordecai, que já está praticamente condenado à morte no dia seguinte, sem ele mesmo ter ciência disso. Amã, por trás, já está tramando a sua morte. E vamos ver a providência divina agindo através da insônia que o rei sente. E também vamos ver a providência divina através da vida de Esté. Quando Esté, ela enche-se de coragem, vai até a presença do rei, correndo risco de morte, nós vamos ver a providência divina, porque mais uma vez ela acha graça diante dos olhos do rei, e ele usa de benevolência, mesmo que ela tenha comparecido ali sem ser chamada, assim como na primeira vez, quando ela foi escolhida para ser rainha, que o rei achou graça, encheu-se de graça diante dela, escolheu ela como rainha. Mais uma vez, Deus age em favor de Esté, e o rei, ao vê-la, usa de benevolência com ela. O rei, que já havia destituído Vasti, pelo simples fato de ela haver desobedecido um chamado dele de comparecer à sala do trono, havia destituído Vasti de seu trono de rainha. Agora Esté se enche de coragem, mesmo correndo o risco de ser morta, ela vai ali à presença do rei sem ser chamada, mas o rei usa de benevolência para com ela, e isso é também o agir de Deus na vida de Esté. E nós vamos acompanhar aqui. Nós já estamos estudando o livro de Esté, já estamos no capítulo 5 e 6, e assim como nós estudamos também o livro de Ruth, nós vamos notar que, apesar de que antigamente as mulheres elas não eram vistas como os homens eram vistos, que os homens eram vistos como homens fortes e valentes e eram bem valorizados, as mulheres antigamente não eram vistas mais como uma parte fraca, partes fracas no mundo de homens valentes e corajosos. Então aqui, quando nós fazemos um estudo mais cuidadoso da Bíblia, quando nós lemos o livro de Esté, estudamos o livro de Esté, o livro de Ruth, vai se revelar mulheres de enorme influência, tanto sobre famílias, sobre sociedades, e até sobre nações. Essas mulheres vão demonstrar grande influência, como é o caso da rainha Esté, que teve grande influência, inclusive foi uma líder do povo judeu que salvou o seu povo do extermínio. Então a rainha Esté, ela foi também usada por Deus, para cumprir os propósitos de Deus através da vida dela. Ela aceitou, ela recebeu isso, ela pegou isso para si, que ela tinha esse chamado, que Deus tinha esse chamado para ela, e ela viveu esse chamado de Deus, ouvindo a voz dele, obedecendo, fazendo esse pedido comovente ao rei em prol do seu povo. E assim ela através da sua estratégia, ela usou de estratégia, usou de toda a sabedoria que ela
havia adquirido, tanto lá no reino, quanto mesmo com Mordecai, com os ensinamentos de Mordecai, e ela seguiu os conselhos de Mordecai. Nós já acompanhamos também conselhos sendo dados para Ruth no nosso estudo anterior, onde Noemi era a sogra que aconselhava a Ruth, e ela, toda vez que seguia esses conselhos, ela era abençoada por Deus. E agora nós acompanhamos mais uma vez uma mulher sendo aconselhada agora por Mordecai, seu tio, e seguindo os seus conselhos sábios e obtendo vitória, assim como dizem Provérbios, né, que nós devemos nos cercar de muitos conselheiros para obtermos vitória em nossos planos. Mas claro que os conselheiros que nós temos que nos aconselhar, que temos que estar próximos, são conselheiros que são sábios, conhecedores da palavra de Deus. E desse mesmo modo aqui, Mordecai, ele é um tipo de conselheiro para Esther, e ela humildemente segue seus conselhos e obtém vitória, né? E ela Esther é uma das grandes mulheres da Bíblia, assim também como nós encontramos Joquebede. Se nós formos fazer um estudo mais minucioso, a Bíblia também fala de Raabe, fala de Abigail, fala de Ruda, fala de Débora. Então, muitas mulheres que a Bíblia vai contar, mulheres valorosas, mulheres vitoriosas, que nós podemos aprender muito com as lições que ela nos deixa. E nós podemos trazer isso para os nossos dias como aprendizado, como aplicação pessoal. O estudo do livro de Ruth que nós tivemos, e agora o estudo do livro de Esther. Que tipo de aprendizado nós podemos trazer para nossas vidas? Esse mesmo tipo de influência que Esther teve sobre o rei Assuero, ela influenciou o rei para salvar o seu povo. Do mesmo modo, nós podemos usar a nossa influência feminina para ajudar a construir nossas famílias. Como diz a mulher sábia, edifica a sua casa, para edificar a nossa casa. Devemos usar a nossa influência para fazer o reino de Deus crescer. Então, essa influência pode ser usada positivamente, porque nós temos uma capacidade enorme de impactar os que vivem ao nosso redor, né? No nosso lar, na nossa vida profissional, onde nós estivermos, nós podemos influenciar positivamente, assim como Esther influenciou as mulheres que estavam ao seu redor a jejuarem juntamente com ela. Nós também, nos nossos dias atuais, podemos influenciar quem está ao nosso redor. Nas pessoas que trabalham conosco, podemos influenciar elas a serem pessoas melhores, podemos passar a palavra de Deus para essas pessoas e sermos um exemplo que as pessoas olhem e digam: eu quero ser como essa mulher, eu quero seguir o exemplo dela. Então nós podemos influenciar positivamente. E até a questão não é nem se as mulheres têm influência ou não, a questão não é essa, a questão é como nós usaremos a influência que nós possuímos, pouca ou muita, no ambiente em que vivemos no nosso dia a dia. Como nós usaremos essa influência para fazer o bem, ou nós vamos usar essa influência para fazer o mal? Então essa é uma decisão que nós devemos tomar, e com o livro de Esther nós vamos aprender que nós devemos servir de influência positivamente para as pessoas que estão próximas de nós. O tópico 1 vai dizer o seguinte: Esther alcança o favor. O subtópico diz: Esther vai falar com o rei. A referência é Esther capítulo 5, versículo 3. Vai dizer: então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, nós podemos tentar imaginar hoje em dia, na nossa atualidade, podemos tentar imaginar o medo e a insegurança que Esther sentiu naquele momento, porque ela teve que se encher de coragem para ir até a presença do rei, porque como nós já estudamos na aula anterior, a pessoa que fosse à presença do rei sem ser solicitada a sua presença, ela corria o risco de ser morta. Caso o rei não levantasse o seu cetro ao vê-la e ela fosse lá e tocasse na ponta do seu cetro de ouro, se ele não
autorizasse ela de estar ali, ela poderia até ser morta, porque alguém não poderia comparecer na presença do rei sem ser solicitado. Então, a gente imagina que a rainha Esther devia estar muito angustiada em ter que fazer isso, apesar de que antes ela já havia orado e jejuado, ela e suas servas e todo o povo de Israel, mas ela, como humana, nós imaginamos que ela estava com medo, sim, porque ela sabia dos riscos que ela corria, tanto que ela enviou o recado para Mordecai dizendo: se perecer, pereci, se eu morrer nesse ato, morri, mas eu farei algo em favor do povo. Ela se encheu de coragem, mas ela sabia dos riscos que ela corria. Então, ela não era uma princesa, se nós formos pensar. Ela não era filha de um rei, uma princesa que exercia uma autoridade, que exercia uma certa influência sobre o povo, sobre o rei. O que nós vemos é que ela era uma judia órfã. Então ela não tinha influência como uma princesa teria diante do rei, não era esse o caso. E também tem a questão de que fazia 30 dias que ela não era chamada na presença do rei. E ela esclarece isso para Mordecai, ou seja, ela não sabia se o rei havia encontrado uma outra pessoa que agradasse mais a ele do que ela. De repente ele poderia estar sendo influenciado por uma outra pessoa que tivesse, uma outra mulher, uma outra das concubinas dele que tivesse agradado mais do que ela, que ele pudesse estar sofrendo influência, porque ela não sabia em que terreno ela estava pisando, já que fazia 30 dias que ela não era chamada, ela não sabia se ela tinha alguma influência sobre as decisões do rei. Então o ato de ela ir falar com o rei, intervir em favor do seu povo, era um ato muito corajoso. Então as fontes de Mordecai, elas informaram a Esther que o povo judeu tinha uma data marcada para morrer, e a partir dessa fonte, que era o eunuco, que passou essa informação de que tudo que havia ocorrido, do edito que havia sido lançado, do perigo que o povo judeu corria naquele momento. Esther, ela deparando-se com um desafio desesperador para sobreviver e pela sobrevivência do seu povo, ela refletiu na pergunta que Mordecai fez para ela: será que não foi para essa conjuntura que tu foste posta como rainha? Então ela, refletindo dessa pergunta que Mordecai faz para ela, será que não foi a providência já divina que te colocou nesse posto de rainha e não foi para esta situação que tu foste posta nesse lugar, para essa conjuntura? Então ela, refletindo naquela pergunta que Mordecai havia feito a ela, ela se enche de coragem e ela corajosamente formula o seu plano. Mesmo que isso significasse morrer tentando, mesmo assim ela se enche de coragem e ela recebe aquele chamado, porque a partir do momento que ela entende que ela foi colocada ali para essa conjuntura, para intervir em favor do povo, ela entende o chamado de Deus para a vida dela e ela recebe esse chamado e ela aceita e ela age corajosamente. Então, na corte ela havia sido ensinada a se preparar fisicamente, como se vestir, como se portar, o que ela devia fazer. Lá na corte ela havia aprendido tudo isso, mas com Mordecai no dia a dia ela havia aprendido como se portar espiritualmente, como ela deveria fazer. E isso fica evidente quando ela manda a mensagem para que Mordecai e todo o povo de Israel jejue, quando ela mesma e suas servas jejuam. Então isso fica evidente que ela se preparou não apenas fisicamente, porque ela colocou a sua melhor roupa para ir se encontrar com o rei, mas ela também se preparou espiritualmente. Então agora é como se ela entendesse que o posto que foi dado a ela, o posto de rainha da Pérsia, foi providência divina, e ela se enche de coragem. Ela veste a sua melhor roupa, ela usa o seu melhor perfume. Ela vai até o pátio interno do palácio e ela fica lá aguardando, numa posição que o rei pudesse enxergar ela, ver que ela estava ali à espera e de repente usar de bondade com ela, ou de repente a angústia que estava no coração dela, que poderia ou usar de bondade ou poderia mandar executá-la por ela estar ali sem ser chamada. Então a gente vê que quando o rei Assuero avista a sua rainha no pátio do palácio, ele imediatamente levanta o seu cetro para ela, autorizando assim a sua entrada, e ele usa de boa vontade
para com ela. Então, a gente vê que o fato de ele usar de boa vontade para com ela não era o acaso, já era a providência divina agindo em favor do seu povo, em favor da salvação do povo de Israel. Então, quando o rei autoriza ali a sua entrada, estendendo o seu cetro, ela entra e toca na ponta do cetro do rei. E esse gesto do rei levantar o seu cetro para ela era como se ele estivesse dizendo: eu perdoo a sua intromissão de vir aqui sem ser chamada, você está perdoada, venha, minha rainha. Isso demonstrava a sua boa vontade. E o fato também de ela tocar na ponta do cetro do rei não era simplesmente uma maneira casual, não. Era uma forma de reconhecer a condescendência real. E ao mesmo tempo ela expressar reverência e submissão ao rei, como se ela dissesse: perdoe-me, rei, por estar aqui sem ser chamada. Era um ato de humildade com o rei, de submissão, aquele ato de tocar na ponta do cetro. E quando o rei recebe a rainha, quando ele percebe ela lá, ele pergunta imediatamente: o que a minha rainha deseja? O que você deseja, minha rainha? Então, quando ele, nesse momento que ele faz essa pergunta, é quando ele cita: o que tu queres? Se tu pedires até metade do meu reino, eu te darei. Quando a gente fala essa frase, a gente lembra, né, que já ouvimos essa frase antes: peça o que tu queres, que até metade do meu reino te darei, se assim pedires. Quando o rei Herodes, né, ele numa festa que ele dá no palácio, a filha de Herodias entra dançando e ele muito se agrada e ele fala isso para ela. Vocês lembram desse episódio, né? O que tu queres, o que tu pedires, eu te darei até metade do meu reino, se assim quiseres. E essa mesma frase usada pelo rei Assuero para Esté, para demonstrar toda a sua boa vontade. É interessante também de notar que nessa frase, te darei até metade do meu reino, essa expressão era comum, era uma frase comum usada nas cortes dos reis, e que ela não devia ser entendida como literalmente, ao pé da letra. Não quer dizer que ele daria metade das suas riquezas, ou metade dos seus reinos, metade das suas províncias e do seu poder, não. Mas ela era usada pelo Antigo Oriente Próximo para indicar a sua disposição generosa com aquela pessoa, que ele estava com boa vontade de fazer, de realizar o desejo daquela pessoa. Não deve ser entendido de forma literal. E aqui nós vemos também, no final da lição, diz assim, no último parágrafo da lição vai dizer o seguinte: diante da explosão de generosidade do rei, Esté não se precipitou. Ela apenas convidou o rei e Amã para um banquete que preparara especialmente para eles. Eu li porque eu achei muito interessante, até destaquei a palavra, ela não se precipitou, que é algo bem interessante. Eu até separei aqui um versículo que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, que diz o seguinte: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Então, Esté está vivendo aqui essa passagem de Provérbios 14, 29, onde ela mantém a calma, ela não se precipita em dizer logo o que ela quer, qual o seu desejo, ela não intercede, não pede ao rei imediatamente por seu povo, dizendo que o povo vai sofrer um genocídio, não. Ela age com calma, ela planeja e ela age com calma, sem precipitação. Tudo com calma, esperando na providência divina e abrindo caminho para que ela finalmente chegasse a colocar o seu desejo diante do rei. O subtópico 2 vai dizer: o primeiro banquete, referência a Esté, capítulo 5, versículo 5. Diz: então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado. E que eu gostaria de começar esse comentário lendo Provérbios capítulo 13, versículo 16, que diz: o homem sensato, ou seja, o homem prudente, sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Nós notamos aqui que nesse primeiro banquete da rainha Esté,
ela, assim como ela fez quando se apresentou diante do rei, ela mais uma vez mostra a sua prudência, a sua sensatez, porque ela no primeiro banquete ela não chega e fala logo do seu pedido, não. Ela mais uma vez ela está preparando o caminho, ela está vendo qual a disponibilidade que o rei está com ela, se ela ainda tem alguma influência sobre o rei, se ela ainda acha favor, se ela ainda acha graça diante dos olhos do rei. Então ela vai preparando o caminho antes de fazer o seu pedido. E a gente nota mais uma vez ela executando o seu plano com calma, com tranquilidade, agindo de forma pensada, como dizem Provérbios, o homem sensato sempre pensa antes de agir. Então ela planejou e ela foi colocando em prática o seu plano com muita maestria e com muita calma. A gente vê que ela agiu como a mulher de Provérbios 31, 25 e 26, que diz: ela é forte, respeitável e não tem medo do futuro. Mesmo que ela corresse risco de morte, ela foi corajosamente, não teve medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza, que era como ela se apresentou todas as vezes diante do rei, tanto na primeira vez que foi falar com o rei, como agora no banquete ela novamente fala com delicadeza e com sabedoria diante do rei, mostrando-se sempre submissa, nunca colocando as suas vontades, dizendo eu quero isso, eu quero que salves o meu povo, eu sou a rainha, salvas o meu povo, tu como meu rei tem obrigação de salvar. Não, ela sempre muito submissa, ela agiu contrário ao que agiu Vasti, que agiu com prepotência, querendo impor suas vontades. Ela não, Esther agia com sabedoria, com humildade, e através desse jeito sábio que ela tinha de se mostrar humilde diante do rei, o rei se agradava e acabava realizando os seus desejos. Aqui nós vemos no subtópico 3, diz a petição de Esther. A referência é Esther capítulo 5, versículo 8, que vai dizer o seguinte: se achei favor perante o rei, se bem pareceu ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Aqui nós vemos que ela usou de criatividade em seu esforço e talento para cumprir a tarefa que foi designada a ela através Mordecai passou essa designação de que essa era a obrigação dela de salvar o seu povo, e a gente vê ela agindo de forma criativa e colocando em prática o seu plano para salvar o seu povo. E nós devemos aprender sim com Esther, que usou de sabedoria para agir em favor do povo de Israel, da salvação do seu povo. Nós também devemos tirar esta aplicação pessoal para o nosso dia a dia. Nós, como seres humanos, devemos agir com sabedoria, devemos agir com calma, devemos agir com prudência em todas as decisões que vamos tomar, nas decisões mais difíceis, assim como Esther, que estava nesse momento que ela teve que decidir agir em favor do seu povo, mesmo que a sua vida estivesse em risco. Mas ela agiu com prudência, ela agiu com sabedoria, ela agiu com calma, com humildade. Nós também devemos agir dessa forma, devemos tirar esta aplicação pessoal para a nossa vida. E a rainha Esther age mais uma vez com humildade e sabedoria ao ser perguntada pelo rei já nesse primeiro banquete. Quando ele pergunta qual é o seu pedido, minha rainha, ela mais uma vez age humildemente, quando ela fala no versículo 8: se achei graça perante o rei, e se bem parecer ao rei, vem amanhã para o novo banquete que farei para o Senhor e para a mão. Então ela sempre agindo com muita humildade. E as mulheres de hoje em dia podem sim, nós mulheres da atualidade, nós como cristãs, podemos sim aprender com Esther, pois não é o que se fala, mas a maneira que você fala. A gente vê que Esther, ela fez o seu pedido, mas ela agiu sempre com humildade, ela agiu sempre com prudência, ela nunca tentou impor as suas vontades, não, ela sempre agiu com muita sabedoria, com muita prudência. E o pedido dela, a diferença do pedido dela ser atendido ou não, era de acordo de como ela agiria em fazer esse pedido. Então vamos ter sabedoria na hora de
até de tentarmos influenciar qualquer pessoa. Não é impondo a sua vontade que você vai conseguir influenciar os outros, mas muitas vezes com humildade, com sabedoria, com prudência, você consegue influenciar muitos para o reino de Deus, para que muitos queiram conhecer o Deus que você conhece. O subtópico 2 vai dizer a vaidade de Amã. O bom humor de Amã, referência é Esté capítulo 5, versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movimentava diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Nós vamos notar que Amã era um homem cheio de vaidade. Ele se importava com o que as pessoas falavam, pensavam, como elas olhavam, como elas se dirigiam a ele. E a vaidade, ela é algo muito fútil, que a pessoa ela não se preocupa com o outro, ela só olha para si mesma, ela só se preocupa com ela mesma, ela se preocupa na sua autoestima, em como as pessoas vão saudá-la, se vão se prostrar diante dela. E assim era Amã era vaidoso. E a Bíblia ela vai falar da vaidade como algo que não agrada a Deus, como algo que nos espere da presença de Deus, algo que realmente não agrada ao nosso Senhor. E o caminho do vaidoso é sempre vazio, solitário, sem sentido. E Paulo ele vai nos aconselhar lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, dizendo: nada façais por vaidade ou por interesse próprio, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o conselho que Paulo nos dá, justamente o contrário ao que Amã agia. Então, Amã é o único convidado com o rei e a rainha, naquele primeiro banquete que a rainha faz. E ao saber que a rainha faria um segundo banquete, e o que o mesmo também havia de ser convidado, ele se enche de arrogância ainda mais, e ele se envaidece, fica exultante, porque ele vai ser convidado, somente ele vai ter essa honra. E essa honra que ele recebe para si mesmo era o que ele mais gostava, de ser honrado por homens, era o que ele gostava, de aparecer diante dos homens. O fato de ele ser o único convidado no banquete que a rainha fez para o rei, envaidecia, enchia o ego dele. E quando ele sai dali exultante, e ele dá de cara com Mordecai. Mordecai mais uma vez não se curva perante ele, e aquela alegria que naquele momento ele estava se transforma de repente num ódio, porque ele mais uma vez lembra que Mordecai não se dobra perante ele, não o adora, não se prostra, e ele se enche de ódio naquele momento. O humor dele imediatamente muda, como se fosse uma pessoa de dupla personalidade que no momento está feliz, e rapidamente o seu humor muda com aquela situação. O tópico 2 diz: a ira de Amã contra Mordecai. Vai dizer o seguinte, a referência é Esté capítulo 5, versículo 9. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Então, quando Amã vê que Mordecai não se prostra perante dele, ele imediatamente muda o seu humor, ele vai para a sua casa e ele manda chamar seus amigos e manda chamar Zeres, sua esposa, que é uma nova personagem que nós vamos ter nessa história que vai entrar neste capítulo. Zeres, a esposa de Amã. E ele manda chamar os amigos de Zeres e conta tudo o que havia acontecido. Ele começa primeiramente, assim como todo homem vaidoso, como todo homem soberbo, ele começa falando das suas riquezas, de todos os bens que ele possuía, começa a falar dos números de filhos, que ele tinha muitos filhos, tinha 10 filhos, começa a falar que ele tinha muitos filhos, e começa a falar do seu cargo de primeiro-ministro, como era acima de todos os outros funcionários, como ele era importante, e muito mais. Ele fala do banquete onde a rainha havia feito para o rei, e ele era o único convidado, e ele se envaidece, se enche disso, mas em seguida ele vai contar que nada disso adiantava, porque Mordecai não se prostrava perante ele. Quando ele saiu do banquete, ele já se enfureceu imediatamente, e a partir desse momento que ele conta isso para sua mulher Zeres e para seus amigos, eles dão um conselho para ele.
por que tu não fazes uma forca, uma enorme forca? Mandas construir uma forca de 20 metros de altura e fala com o rei, pede para ele para que tu possas enforcar Mordecai, e assim tu poderás ir para o segundo banquete que a rainha te convidou amanhã, já feliz da vida. E assim como a gente vê que um bom conselho ajuda a pessoa a ter sucesso nos seus planos, como Provérbios fala, né? Que quando os planos, onde há muitos conselheiros, os planos se sucedem bem. Do mesmo modo, quando esses conselheiros que a pessoa se rodeia são conselheiros ruins, conselheiros que vão te dar conselhos negativos, aqueles amigos que só te dão conselhos para te jogar para baixo, assim como os bons conselheiros fazem com que os bons planos dêem certo, os maus conselheiros te levam à perdição. E isso foi o que aconteceu. Esses amigos aconselharam Amã a construir uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai. E nós vamos ver a seguir na história como Amã planeja essa vingança no subtópico 3, que diz: Amã planeja vingança. A referência é Esté, capítulo 5, versículo 14, que vai dizer o seguinte: então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca de 20 metros. Então, na cultura persa, a forca ela seria usada para torturar e para matar Mordecai. E isso seria feito publicamente. A intenção de Amã era justamente essa: fazer algo grandioso, uma forca de 20 metros de altura, que é entendida como um exagero, né, por qualquer um. Talvez, provavelmente fosse para que todos em Suzã vissem Mordecai. E mais na frente nós vamos encontrar, se você continuar lendo a história, que os 10 filhos de Amã, eles, depois de mortos pelo povo de Israel, a rainha Esté pede ao rei que o cadáver dele, o corpo deles, fossem colocados na forca para que todos vissem isso. Ou seja, esse era um costume dos povos antigos, que o fato de você colocar alguém numa forca era para que todos vissem os seus inimigos, ou seja, publicamente você colocar os seus inimigos para que todos vissem, para que o corpo deles fosse mostrado em público. Então, a humilhação pública dos inimigos, do inimigo morto, era uma prática comum no Antigo Oriente Próximo. E a sugestão que foi dada por Zeres a Amã é semelhante à de Jezabel, se a gente for puxar já para outra história, né? Porque a gente começa a lembrar, conforme a gente vai vendo o desenrolar da história de Esté, a gente começa a associar outras histórias, e como elas se parecem em alguns casos. No caso de Zeres, elas se parecem muito com Jezabel, porque assim como Jezabel aconselhou Acabe a mandar matar Nabote para que ele tomasse, né, a sua vinha, do mesmo modo Zeres aconselha Amã para mandar matar Mordecai, para poder se satisfazer. Então, para os leitores familiarizados com essa história bíblica de Jezabel, né, o conselho de Zeres deixa transparecer um resultado desastroso, como nós vimos no mesmo caso de Jezabel, né? Então, nós podemos ver também que lá em Provérbios 14:1 diz o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a sem juízo, ela destrói com as suas próprias mãos. Então aqui nós vemos o exemplo de duas mulheres que são sem juízo, duas mulheres tolas, tanto Jezabel, tanto na história de Jezabel, lá em 1 Reis 21, quanto na história de Zeres, que ela é tida como uma mulher tola, uma mulher sem juízo, que destruiu a sua casa com as próprias mãos, com os conselhos que ela deu para Amã, levou a destruição não somente de Amã, mas a destruição de toda a sua família, porque os seus 10 filhos são mortos, mas lá na frente na história, então ela é tida como uma mulher tola, uma mulher sem juízo. O tópico 3 vai dizer humilhação de Amã. O subtópico diz ajuda de Mordecai lembrada, a referência Esté, capítulo 6, versículo 2.
achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então, a mãe tramava pedir para o rei para que permitisse que ele enforcasse a Mordecai já na manhã seguinte ao primeiro banquete da rainha. Ele já planejava isso para a manhã seguinte, ele não ia esperar até o decreto ser cumprido de que todos os judeus morreriam. Não, ele não queria esperar tudo isso. Ele saiu cedo, foi ao pátio do palácio e já pretendia encontrar-se com o rei para fazer esse pedido. Só que ele não sabia que Deus estava agindo em favor de Mordecai. Que quando o rei, após o banquete, saiu do banquete, foi para os seus aposentos reais, quando ele chegou lá, ele teve uma insônia, ele não conseguiu dormir, ele não conseguia pegar no sono. Então, o que ele fez? Ele mandou chamar os seus funcionários e diga: traga os livros que contam as histórias do que acontece no reino e leiam para mim. E quando eles começam a ler, eles vão lendo, até que chega na parte que conta que Mordecai desbaratou o plano de 2 eunucos que pretendiam matar o rei, que era Bigtã e Teres. Esses 2 eunucos pretendiam matar o rei, e Mordecai, descobrindo isso, contou a Esté contou ao rei, e foi descoberto que de fato eles estavam tramando a morte do rei, e esse plano foi desbaratado. E quando o rei Assuero ele se dá conta disso, ele pergunta aos seus funcionários: e o que foi feito a Mordecai? Qual foi a homenagem que foi prestada a ele? Foi prestada alguma homenagem? E os seus funcionários respondem: não, nada foi feito em favor dele. Enquanto isso, a mãe estava lá no pátio, já esperando, planejando a morte de Mordecai, dizendo: eu vou falar com o rei, eu vou pedir para que o rei me permita que eu enforque Mordecai na forca que eu mesma já mandei preparar de 20 metros de altura, para que todos em Suzã vejam o que acontece com meus inimigos. Só que o que Amã não sabia que Deus estava agindo em favor de Mordecai, em favor do seu povo. E eu separei aqui um salmo para nós lermos junto, que é Salmo 34, a partir do versículo 19 até o 22, que descreve muito bem como Deus estava agindo em favor de Mordecai, que diz assim: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados, que era o caso de Amã. Ele odiava Mordecai, que era bom. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Olha que versículo maravilhoso, e como se encaixa na história de Amã e Mordecai, como Deus já estava agindo em favor de Mordecai naquele momento que Amã tramava, que achava que já ia conseguir sair vitorioso e ver a morte de Mordecai. Deus surpreende mais uma vez. E nesse momento Amã chega ali para pedir a morte de Mordecai, quando o rei manda chamar Amã. Entra, Amã. E uma curiosidade a respeito desse livro, que foi lido com os Atos do Rei, esse livro era o livro das Crônicas dos Reis. Esses livros eles eram escritos em couro ou mesmo em papiros e eram guardados cuidadosamente nos arquivos reais. Então, para os reis persas, era uma questão de honra eles recompensarem as pessoas que agiam de forma leal a eles, principalmente quando estava em questão a vida do rei, salvar a vida do rei, evitar um assassinato de um rei. Então, eles honravam muito esses atos, eles faziam questão de demonstrar digamos que alguma forma de recompensa para essa pessoa, até como uma forma política, né? Politicamente eles ficarem bem e até evitarem assassinatos, de que as pessoas fizessem de tudo para salvar a sua vida. Era uma ação política. E também, se nós formos ver, já tinham passado 5 anos desde que Mordecai havia desbaratado este plano de assassinato, que havia salvo a vida do rei, e nada havia feito. E felizmente, neste mesmo dia, o rei resolve recompensar Mordecai justamente no dia que Amã está no pátio.
lá no pátio do palácio, esperando para pedir a morte de Mordecai. E quando o rei manda chamar, entra Amã. E ele pergunta a Amã: o que eu devo fazer com o homem que eu quero homenagear? O que você me sugere que seja feito? E Amã, vaidoso como somente ele era, imaginando já em toda a sua vaidade que ele seria esse homem homenageado, ele diz: seja feito um desfile real na praça principal da cidade, para que todos vissem e ouvissem como o rei ele se agradava daquela pessoa e como ele honrava aquela pessoa. E Amã não contava que tudo isso seria feito a Mordecai, a pessoa que ele planejava matar. E ele próprio, o próprio Amã, seria quem levaria Mordecai em cima do cavalo real, ele mesmo a pé levaria e gritaria a todos: vejam o que o rei faz com quem é fiel a ele, com quem assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, como está aqui no último parágrafo da revista, no subtópico 2. Passando aqui para o subtópico 3, que vai dizer: mulher de Amã prevê fracasso, a referência a Esté, capítulo 6, versículo 13, que diz: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhes tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Então, depois disso, a mãe, envergonhada e triste, depois do que ele havia passado, ele que tinha acordado de manhã cedo e dito: hoje Mordecai morre enforcado, e em seguida ele já se encontra levando Mordecai pela cidade em honraria. Ele saiu dali envergonhado, com o rosto coberto e triste, e ele chega na sua casa e conta tudo isso para sua mulher e seus amigos, que imediatamente, quando descobrem que Mordecai é judeu, eles já dão o veredito final. É como alguém que luta contra um filho de Deus, contra um cristão. Você vai ver alguns testemunhos dizendo: lutar contra um cristão, contra esse, ele tem alguma coisa especial, ninguém pode destruir porque ele tem Deus do lado dele. E assim era Mordecai. Mordecai era protegido por Deus e todos conheciam a fama de Deus, como Deus era poderoso e era o único Deus verdadeiro. Então nós notamos aqui neste comentário de Zeres, a esposa de Amã, nós notamos nesse comentário feito por ela e por os seus sábios, falando da invencibilidade dos judeus, nós vemos que aqui vai ter uma mudança de sorte. Aqui é a parte crucial, onde nós vamos ter a diferença de que até aqui o povo de Israel só vinha sofrendo derrotas, mas a partir daqui a gente vê que começa a mudar a história. O jogo começa a virar. A partir daqui, tanto Zeres, a mulher de Amã, quanto todos os seus amigos, os sábios, eles já começam a prever uma virada de mesa. Quando eles começam a perceber que se trata do povo judeu, porque eles já começam a dizer que a derrota de Amã já era certa. Tipo, se tu lutas contra um judeu, a derrota não pode ser possível, porque os judeus não podem ser vencidos. Então Amã, que era o agagita, que era um povo, como nós estudamos na lição anterior, um povo que era amaldiçoado por Deus, onde Deus falou que iria destruir toda a descendência, iria destruir completamente os amalequitas, e todos os povos sabiam disso, porque o Senhor já havia falado isso, e até quando nós estudamos na lição anterior, quando Deus mandou Saul destruir todos os amalequitas, e Saul desobedeceu a voz de Deus, deixando assim a descendência de Agag continuar, porque Amã era uma agagita da descendência de Agag. Então, quando Saul desobedece essa ordem de Deus, a gente já vê que continua essa linhagem até chegar em Amã, mas que o que Deus falou lá em Êxodo 17:16, que ele iria guerrear contra todas as gerações dos amalequitas, e que iria exterminar essa raça. Aí, a partir daí, pelo fato de Amã ser um amalequita, de estar lutando contra os judeus, como haviam feito seus antepassados,
eles já predizem que não poderia esperar um fim diferente, a não ser a derrota. E isso é o que vai acontecer, que nós vamos ver mais para frente. A nossa lição de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, ter ajudado vocês de alguma forma nas suas lições. Esse semestre nós estamos estudando Ruth e Esther, e nós vamos, tem por subtítulo A Fé e a Coragem das Mulheres. É bem interessante, nós continuamos estudando. Continuem buscando mais conhecimento. Quando forem estudar, orem, peçam para o Espírito Santo guiar vocês, para que Ele coloque as palavras certas na boca de vocês e que vocês venham a compreender a palavra de Deus e o que Ele quer nos mostrar através dessas lições preciosas que nós podemos aprender uns com os outros. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!